Vamos falar sobre o Código Eleitoral. Basicamente, recepção e qual que é o seu status normativo. É uma lei ordinária? É uma lei complementar? Você vai perceber que nós temos aqui um Frankenstein. Nosso Código Eleitoral, ele é anterior à Constituição de 88, ele passou por um processo de recepção e nós temos na própria Constituição de 88 temas que devem ser tratados em direito eleitoral por lei complementar. Mas vamos com calma. Primeiro, nós temos que entender um pouquinho sobre o histórico do nosso Código Eleitoral para isso ficar mais claro aqui para vocês. Então, dá uma olhada aqui primeiro nesta imagem. Essa aqui é uma imagem do texto original do Código Eleitoral de 1965, que é a Lei 4737, que é o código que vige até hoje, né? Tanto é que eu peguei um trecho aqui, printei e coloquei para vocês, e ele vem falando ali sobre alistamento e voto de inválidos. Isso não vale mais. E aí, pessoal? Né? Até para você que está estudando direito eleitoral, começando direito eleitoral, uma das grandes preocupações, e é uma preocupação razoavelmente válida, né? Ou muito importante, melhor dizendo, para fins de prova, é você entender o que se aplica e o que não se aplica, tá? Por partes, pessoal. Primeira coisa que você tem que saber quando nós falamos do código, no momento que eu gravo, talvez se você vier assistir esse vídeo em algum outro momento, ele já esteja até mais velhinho, mas o nosso Código Eleitoral comemorou recentemente 59 anos de idade. Ano que vem, em 2025, ele será, né, um código aqui idoso, terá ultrapassado os 60 anos de idade. Então é tempo pra caramba. De lá pra cá, pessoal, só para ficar bastante claro, e aqui eu vou deixar em tela cheia para vocês, eu trouxe essa imagem aqui lá da Câmara dos Deputados e mostra a nossa sucessão de constituições. O que nós temos aqui? 1965, nós estávamos um pouco antes do momento do nosso início do regime militar, mais ou menos por aqui, ó, 1965, que foi quando nós tivemos, certo, o nosso Código Eleitoral sendo aprovado como norma. Naturalmente, em 1965, nós observávamos o que, pessoal? Nós observávamos a Constituição de 1946, que é uma Constituição polaca, né, a Constituição democrática, que restabeleceu ali as eleições diretas, inclusive para o cargo de presidente. Só logo depois tivemos a ruptura, certo? E tivemos o período ditatorial. E depois, né, nós tivemos a Constituição de 1988, que é a Constituição atual, que trouxe significativas alterações em relação ao processo eleitoral como um todo, certo? E como você sabe, quando nós olhamos aqui para a questão da estrutura normativa, né, nós temos lá na nossa pirâmide, que é oceana, na ponta, a Constituição Federal. Ela conforma todas as normas, ou seja, as normas que estão abaixo devem observar a Constituição sob pena de inconstitucionalidade. Só que a gente sempre pensa isso a partir de normas que virão depois. Então, a partir de 88, vários atos normativos foram sendo publicados e editados, e aí, está de acordo com a Constituição? Beleza. Não está de acordo com a Constituição, vem o STF e declara inconstitucionalidade. Mas e aí como que funciona em relação ao Código Eleitoral? É isso que eu quero discutir. Para começar a entender essa discussão, o primeiro ponto que nós precisamos olhar com um pouco de atenção é esse aqui. O artigo 121 da Constituição, ele vai dizer: lei complementar, e prestem bem atenção, nós estamos falando de uma lei complementar. Ela disporá sobre organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, certo? Ou seja, né, no que diz respeito à questão referente à organização e no que diz respeito à questão referente à competência, isso deve ser tratado em matéria eleitoral, segundo diz a nossa Constituição de 1988, mediante lei complementar. Tá, vamos lá. Lei complementar e lei ordinária, em termos de estrutura normativa, dá na mesma. Elas são normas infraconstitucionais, estão abaixo da Constituição, se respeitarem a Constituição constitucionais, senão não são constitucionais. E entre elas, não dá para dizer que uma é mais importante que a outra. Nós só temos um critério um pouco mais difícil de aprovação das leis complementares, que demandam lá no processo legislativo, maioria absoluta. Enfim, eu não vou entrar no tema aqui porque não é a minha seara. Eu sei que é mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária. Perfeito? Tá. E tem mais, a Constituição Federal, muitas vezes, ela reserva determinados temas para que possam ser aprovados apenas mediante lei complementar, que é o que acontece aqui, moçada. Veja só, tá dito. Para que se trate de organização e competência, nós precisamos do quê? Nós precisamos de uma lei complementar. Mas eu mostrei para vocês agora há pouco, e volto lá a mostrar essa tela aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma lei complementar?
Esse conceito de lei complementar, lei ordinária federal à época, nem era deste modo trazido. Nós tínhamos uma outra estrutura, não convém ao caso estudar, mas vamos lá, é como se fosse uma lei ordinária federal. Então, pergunto para você, e aí para a gente poder contextualizar a discussão, será que nós temos tema referente, volto para a tela mostrar para vocês, de organização e competência dentro do Código Eleitoral atual? Sim, nós temos. O Código Eleitoral atual reserva ali, a partir dos artigos 14, 15, começa a estruturar a justiça, tem todas as atribuições e competência do TSE, dos TRS, dos juízes, das juntas eleitorais, vai acabar lá pelo artigo 40, uma parte bastante relevante, falando sobre organização e competência. Isso pode ou não pode? Moçada, não tem problema, certo? Fique bem tranquilo. A nossa Constituição, ela não se importa com a questão formal, certo? Então, para a nossa Constituição, nós olhamos para o Código Eleitoral e o Código Eleitoral, basicamente, ele tem duas facetas. No que diz respeito aos temas eleições, nos que diz respeito aos temas referentes ao exercício dos direitos políticos, referentes aos partidos políticos, propaganda eleitoral, aos crimes eleitorais, ele é uma lei ordinária federal, certo? Majoritariamente é uma lei ordinária federal, é uma lei federal. Porém, no que disser respeito à temática de organização e de competência dos tribunais, ele é uma lei complementar. Como assim? Pois é, assim mesmo. Ele foi recepcionado enquanto lei ordinária federal nos temas diversos de direito eleitoral, porém, ali naquela parte que a Constituição manda, tem que ser lei complementar, ele foi recepcionado como tal. Bem dizer, a nossa Constituição ela não está preocupada com a questão formal. Ela não está preocupada com o histórico da norma. Se essa norma era lei ordinária, se ela era lei complementar, isso não interessa. Essa recepção, ela se dá em relação ao aspecto material. E aí que mora o nosso principal problema. Por quê, pessoal? Quando você olha aqui para a questão da recepção material, a Constituição só vai considerar aplicáveis as normas do Código Eleitoral que forem compatíveis com o texto da Constituição de 1988. No que for incompatível, não foi recepcionado. Ela não passou pelo crivo de constitucionalidade, por assim dizer. Se fala, melhor dizendo, e tecnicamente, ela não foi recepcionada. Certo? Por quê? Porque ela não está compatível materialmente com a Constituição. Você não vai falar numa inconstitucionalidade, simplesmente numa incompatibilidade material com a Constituição. No final do dia é uma inconstitucionalidade, certo? Beleza, tá? Mas eu não quero ficar entrando no detalhe aqui, porque são temas técnicos do direito constitucional. Tá, então o que você faz? Você tem que pegar, estudar a Constituição, depois estudar o Código Eleitoral, tá diferente da Constituição, riscar fora. Professor, mas isso não é feito lá no site do Planalto? Isso não é feito lá no site do TSE, quando eu vou pegar o Código Eleitoral? Não é feito. Na verdade, lá no site do TSE, se você for dar uma olhada, você vai perceber, inclusive, que os artigos estão citados, tem algumas remissões, e essas remissões elas falam, vide o texto constitucional. Só, sabe qual é o problema? Muitas vezes, está lá no artigo dizendo vide o texto constitucional, está dizendo qual é o problema. Porque tem lá 4, 5 incisos, os 2 primeiros foram recepcionados, os 2 últimos não. Você se vê onde? Você vê jogado aos leões, É o que eu falo. É uma colcha de retalhos, Ou se você até preferir, nós podemos brincar aqui, pessoal, nós estamos diante de um verdadeiro Frankenstein. Por quê, pessoal? Porque nós temos em relação à questão formal, parte dele é lei ordinária, parte dele é lei complementar. Em relação à questão material, parte está de acordo com a Constituição, parte não está de acordo com a Constituição, certo? Essa é a lição que eu quero que você leve daqui. Você vai dizer, professor, mas aí o que eu faço? Instituto a instituto. Você vai perceber, pessoal, que quando você for estudar aqui o Código Eleitoral, haverá trechos que nós vamos taxar, que nós vamos riscar, e por isso que é muito importante você ser bem acompanhado no seu estudo de direito eleitoral para você não tropeçar. E tem mais, Eu estou olhando só para a Constituição Federal. Sabe o que acontece? Há partes, por exemplo, no nosso Código Eleitoral, que foram substituídos por leis supervenientes, que é uma outra técnica de aplicação ou não aplicação de normas, Como nós sabemos, norma mais recente se sobrepõe a normas que já são mais antigas. Essa é uma realidade que vem lá da teoria geral do direito e se coloca aqui também. Você terá muitas passagens do Código Eleitoral que fazem referência à votação manual. Mas hoje, o nosso sistema de votação ele é eletrônico.
E aí? O Código Eleitoral não é aplicável. Você fala em escrutinador, não tem mais a figura do escrutinador. Nós não temos mais algumas figuras que eram realidade em 1975 e hoje, pessoal, nós estamos o quê? Com um processo informático bastante desenvolvido. Ah, professor, então quer dizer que você não vai me dar uma resposta agora do que aplica e do que não aplica? Evidentemente que não. O que eu quero que você extraia de principal informação desse vídeo é basicamente isso aqui que eu trouxe em tela. No que diz respeito ao aspecto formal, parte do texto do CE é lei federal. Boa parte. Alguns trechos, quando se dizem respeito à organização e competência dos tribunais e da justiça eleitoral, é lei complementar. Parte foi recepcionado, parte não foi recepcionado. Mas o que foi e o que não foi, nós precisamos estudar na prática para que o seu estudo seja muito bem feito. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, discuta o tema, porque o meu objetivo é sempre trazer com clareza, didática e bastante objetividade temas relevantes do direito eleitoral para você estudar para sua prova. Forte abraço, beijo no coração de todos e a gente se vê. Até mais.